Hoje eu vou falar sobre o roteiro das vibrações, ensinar vocês a fazer as vibrações em casa. O roteiro das vibrações é o seguinte: em completa serenidade e em contato com o Divino Mestre e com os seus mensageiros, vamos vibrar em benefício de todos os necessitados. É assim que é o Evangelho. A gente não faz o Evangelho para a gente faz o Evangelho para as outras pessoas. É o que Jesus nos ensinou. Se não vir aquele negócio eu. Isso vai ser demais. É assim, pela paz em todo o planeta, para que todos possam governar com justiça, amor e caridade. Pelo presidente do Brasil, para todos os presidentes de todos os países, não só eles terem discernimento, saber fazer a coisa correta. Pelos espíritos encarnados na Terra, para todas as espécies de doenças, pelos hospitais, por todos aqueles que estão longe de um recurso médico. Não é só aqui no país. Em outros países também estão morrendo sem assistência à pela velhice desamparada, pelas crianças órfãos e abandonadas, por todos os que dormem nas ruas, sem lar, sem amizade, vai para a rua perto dos amigos. Pelos espíritos desencarnados do umbral das trevas, em particular pelos suicidas, para que possam ter novamente a bênção de uma nova encarnação para a redenção dos seus espíritos. Isso aqui é o que ele está falando, porque às vezes a pessoa é suicida, se mata. Não é o tempo dele, ele só antecipa. Aí fica vagando aqui. Encosta numa outra pessoa. A pessoa é boa, daqui a pouquinho é drogada. Como? Por quê? Ele era uma pessoa magnífica e agora está mexendo com droga. Pode ver que tem alguma coisa errada ali. Está encostada. O alcoólatra, uma doença horrorosa, porque fica vagando. Por isso que existem as casas, para poder trabalhar nisso. Nas desobsessões. Às vezes, não é só o desobsessor. A gente, às vezes, tem um obsessor. A gente mesmo cria o nosso obsessor. Isso é terrível. Então, o que tem que fazer? Existem médicos especializados, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas também, não vamos esquecer deles. Mas não, tem lugar que não cobra, mas eles trabalham cobrando, infelizmente. Mas tem lugares aí que tem essa parte filantrópica. Pela confraternização religiosa no Brasil, não tem esse negócio, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou... Não existe, Jesus é um só e Deus é o universo. Não tem isso. Porque, você não vem na minha igreja, você não vai para o céu. Imagina, que história é essa? Não existe isso. Isso é besteira. Vibrar para todo o planeta. Agora está vindo as vacinas. Gente, vamos vibrar que realmente esta vacina seja aquilo que nós estamos o ano todo esperando. Não só o Brasil, o universo está esperando. Porque eu tive uma mensagem esta madrugada, foi às 3:30 da manhã. O mentor me acordou e falou: acorda, eu vou te falar um negócio para você. Sempre de madrugada que acontecem as coisas. Assim, vocês sabem quem é o anjo decaído? Vocês sabem. É Lúcifer.
Satanás. E ele está entre nós recrutando pesadamente, porque ele diz que ele foi rejeitado. Ele não foi rejeitado, ele tem toda a empresa ou qualquer lugar tem hierarquia. Não é porque Satanás era um anjo decaído, ele era lindo, maravilhoso. Aí o que ele quis fazer? Opa, peraí, eu vou tomar o lugar dele, de Deus. Ele bateu de frente com o universo. Ele foi rejeitado. E ele está neste universo fazendo tanta besteira, guerra, intriga, desamor, doença. E Jesus nos ensina sempre a gente orar muito dentro de casa, pelo outro, para não dar oportunidade para que ele venha tirar essa energia nossa. Isso é horrível. Pois é, ele está recrutando muito. Não é só aqui no Brasil, é no universo. Essa doença que veio, você acha que é de Deus? Imagina, Deus não castiga ninguém. Que história é essa? Deus me castigou, imagina. Ele trouxe o filho dele para nós, Jesus. Se ele castigasse, ele não daria Jesus para nós. Ele foi na cruz. Até o último minuto veio lá e atribulou ele. E ele falou, não, eu vou para a cruz. E foi. Entendeu? Então vamos tomar cuidado com as nossas ações. O que a gente está fazendo em relação ao outro? Vamos prestar atenção. Porque lá na frente a coisa pode não ser muito boa, não. Então vamos tomar cuidado. Vamos vibrar com amor ao próximo. Com amor, é assim. Essa foi a mensagem que o mentor deu. José de Arimateia. E é sério. Porque diz que a energia está aqui, está terrível. Muito ruim. Estão recrutando mesmo, estão pegando. É uma coisa horrorosa. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Pode ser um animal, não pode. E depois tem a prestação. Existe a prestação de contas. Vou continuar. Esse foi só o que ele me falou essa madrugada. Pelos lares desajustados na terra, para que em breve possam se guiar pelos códigos evangélicos. Pelos nossos próprios lares, o lugar onde rezamos as nossas energias, onde estudamos nossa doutrina e onde convivemos com aqueles que temos as nossas maiores dívidas. Porque eu já falei para vocês, porque nós somos várias famílias lá naquele outro lugar. Quando a gente faz a passagem, são várias famílias. E a gente troca. Às vezes a gente reencarna na mesma família. Ou numa outra família. Melhor ou até pior. Porque a gente não cumpriu. Né? Então é assim que funciona. Por nós mesmos, para que possamos pensar todos os dias que somos cristãos e que precisamos ser bons trabalhadores na seara do Mestre Jesus. Sem ele nós não somos nada. Nada. Oração de São Francisco de Assis. Por todos os animais na face deste universo, que tem
tanto direito de estar presente para nos darmos amor. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo, dai a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos, na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência, que seu espírito nada sofra, e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedoria, para evoluires com os ensinamentos os quais obtiveres. Amém. Receita da paz. Não seja a causa de menor felicidade de alguém. Não efetue julgamentos, cumpra com rigor o dever que te cabe. Que teus pensamentos e tuas palavras soem conciliadoras. Fuja do prazer desmedido, combata o apego às coisas transitórias. Cerra os ouvidos da maledicência, jamais te excedas à mesa, porque ele fala, não excedas à mesa, veja o próximo que não tem o que comer. Não, muita gente abre a geladeira, não tem nada, não tem um pãozinho dentro de casa. Ah, eu não vou ajudar porque ele merece ser miserável desse jeito. Opa! Cuidado, hein? Quando você voltar, você pode estar pior do que ele. E ele vai passar perto de você e vai te dar um pãozinho que você negou para ele. Faça pelo semelhante todo o bem que puderes, mas sem culpa, sem nada. Faça o bem, não veja a quem. Não perca a ocasião de ser solidário. Combata o tempo ocioso. Cultive o hábito de boa leitura que façam edificar o seu crescimento intelectual. Ah, mas está muito velho, você não vai dar em nada. Ah, ele está estudando, ele já é muito velho. Não! É assim, tem que incentivar. Ele voltou a estudar. Por que ele voltou a estudar? Vamos incentivar. Não tem que ficar podando ninguém. Isso é ruim para a própria pessoa que fica podando. Olha a energia que ele está levando para o outro. Isso está errado. Não faça isso. Porque todos nós vamos ter o momento certo da desencarnação. Cuidado! Eu já fui para lá. Eu sei como que é. Não me chame de louco porque eu não sou. Eu já fui para lá e voltei.
É difícil, não tinha ninguém para me pegar e eu voltei novamente e acoplei novamente na matéria, porque eu tinha que cumprir mais coisas e estou aqui, ó. Seja otimista em relação ao futuro. Perdi o emprego? Opa! Vamos mandar currículo? Ah, mas eu vou me humilhar, eu já passei na empresa, eu não vou lá. Vai lá, deixa o currículo lá. Vai ter oportunidade novamente. Às vezes você deixa um currículo com a empresa que você saiu, mas se você for uma pessoa boa, o cara vai falar assim para você: olha, tem uma outra empresa, eu vou te dar o seu currículo lá e te chama para trabalhar. Tem que sair de cabeça erguida dos lugares. Não saindo querendo jogar um monte de pedra. Não pode fazer isso. Tem que deixar as portas abertas. Sempre. Orar e confiar em Deus, no universo. Deus é o universo. Deus não tem local. Ele é o universo. Só que Deus só está naquele lugar. Cuidado, hein? Cuidado com a energia. Está cheio de anjo decaído aí. Eles estão sendo recrutados. Edificando obra que não é do universo, de Deus. Pois tem a cobrança. E é feia, hein? Sobretudo, nada faças que te contrarie a sua consciência. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera-me a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oração pelas almas. Vamos fazer essa vibração para todas as almas. Tenha hoje um caminho de luz. Oração pelas almas. Ó Deus Todo-Poderoso, com toda a confiança vos peço por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas que necessitam de vossa misericórdia, que elas alcancem clemência no julgamento para que, resgatadas pela morte e absorvidas de seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor, possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar vossa face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Essa oração aqui, vocês podem fazer em casa e pedir uma graça, doença. A casa aqui trabalha com doença, embora, sabe, 3 pontinhos. Mas a casa trabalha com doença, com família, uma parte profissional. Não pode fazer mal para ninguém. É proibido falar nisso. Porque o mentor sabe o que a gente precisa. Às vezes vem gente aqui calada e recebe a graça. Eu fico sabendo, falei, tá ótimo. Não preciso bater uma vela. Não tem necessidade. Eu vou fechar com o credo no final. Mas antes eu vou falar do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 24. Que fala, carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, vai perdê-la.
Jesus disse: vocês serão bem felizes quando os homens os odiarem, insultarem e rejeitarem seus nomes por minha causa. Alegre-se neste dia, pois uma grande recompensa lhe estará reservada no céu. Pois foi assim que os pais desses homens trataram os profetas. Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Jesus chamou os seus discípulos para perto de si, o povo e seus discípulos, e lhe disse: se alguém quiser vir comigo, que renuncie a si mesmo, que carregue a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. De fato, de que adiantaria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo? Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 36. Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 25. Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39. E ainda João, veja como que ele está em vários, né? Capítulo 12, versículo 24 e 26. Porque tem muita gente aí que está rico e milionário, acha que acabou. Eu não vou citar nome, não precisa, você está na mídia aí, vocês estão vendo. Mas um rico, mais um milionário, ele vai levar tudo isso? Tem gente que não levou as Mercedes, né? Entendeu a dica, né? Cada um sabe de si. Reflexões. Essa passagem é destacada nos 4 evangelhos do Novo Testamento, o que nos reforça o entendimento de como é importante o ensinamento que lá está contido. Significa um convite à renovação espiritual, através das conquistas de novos valores intelectuais e morais, que despertam e aprimoram as coisas do nosso mundo interior, vencendo a nós mesmos e reajustando nossas dificuldades mentais, emocionais e sentimentos. Quando diz, se alguém quiser, vemos que é necessário querer. É algo que querer, vontade, desejo profundo, não somos forçados e nem coagidos a atender, a aceitar a este convite. É a livre escolha, livre-arbítrio. A escolha é do próprio interessado. Quando Jesus recomenda para negarmos a nós mesmos, não significa que devemos largar tudo que temos e deixar todas as coisas para trás, mas sim que devemos largar todo o sentimento de inveja, orgulho, cobiça, vaidade, avareza, ira, desejo de vingança, vícios e outros sentimentos abomináveis. Negar a si mesmo é transformação íntima. A transformação moral que implica no autoconhecimento. Tome a sua cruz. Essas cruzes não significam a cruz de madeira que o Cristo suportou, mas fazem parte do nosso viver. É o dia a dia. As coisas estão difíceis, eu vou desistir. Não desista. Vá para frente. Não olhe muito para trás. Mas é bom olhar para trás para ver o que nós somos. Representam nossas dificuldades e os obstáculos da vida presente.
consequência muitas vezes de nossos erros do passado. Tomamos figurativamente nossas cruzes quando nós comprometemos a suportá-las com resignação e a nós aceitar como seres ainda imperfeitos, mas procurando burilar-nos, melhorar-nos, mesmo que vagarosamente. Jesus, quando ele foi embora, ele só pediu amor, mais nada. Ele não pediu dinheiro. Ele não foi por dinheiro. Ele foi por amor. E é difícil a gente ter o amor pelo próximo, né? Como é difícil? Um monte de interesse, sabe? Essas coisas que estão acontecendo. Eu estou falando para vocês a mensagem desta madrugada. Muita oração em casa. Cada um de nós tem cruzes para carregar. A cruz é pessoal, intransferível. Nos dois planos da vida, não há conquista sem esforço. Assim, para nós encarnados, a cruz é qualquer dificuldade que nos aprimore o espírito, seja uma doença ou qualquer obstáculo difícil superação em nossa vida. Já para os desencarnados, são os vícios não superados, os resgates não realizados, a culpa, o remorso pelas dificuldades não enfrentadas ou mal sofridas enquanto estavam no corpo carnal. Por isso que eu estou falando. Às vezes encosta, mas ele não bebia, ele não batia na mulher. O que está acontecendo? Era uma pessoa e de repente, eu conheci, ele era um homem maravilhoso. E de repente conquista o outro lado, o outro par e começa a agredir a esposa. Ou a esposa agredir também, fazer coisas que não deve. Tem que ver o que está ali do lado, tem que perceber. Né? Tem que ir nos lugares certos. Não estou falando que aqui é o único lugar certo. Há muitos outros. Há lugares evangélicos que trabalham em prol católico, umbanda, candomblé. Aqui não existe isso. Existe o universo e Jesus. Não existe. Sigamos a Jesus, nosso guia e modelo. Lembramos de tudo o que ele nos ensinou. A cada situação difícil que enfrentarmos, imaginemos o mestre pensando como ele agiria se estivesse em nosso lugar. Pensamos nisso. Negar a si mesmo, largar todos os vícios tais como inveja, orgulho, egoísmo, cobiça, vaidade, avareza, ira, vingança, intolerância. Tome a sua cruz, ela é pessoal, é intransferível. Quantas cruzes a gente teve? Uma só. A gente vai se encontrar tudo lá do outro lado, mas a cruz é a mesma. Só vai escolher qual é a família. A gente não tem como escolher. Nós somos escolhidos para, no momento certo, a gente volta. É apagado tudo, a gente ou erra ou conserta. Isso. Então vamos tomar cuidado que a gente está fazendo, senão vai criando um débito tão grande, que às vezes você vê as coisas acontecerem e você fala, não acredito que isso aconteceu. Né? Tem tudo para ser feliz. Por que faz essas coisas com o próximo? Não pode, não deve. Se tem Jesus no coração, os ensinamentos de Jesus verdadeiro, não faz. Porque os anjos estão aí. Os anjos decaídos. São muitos. Não é só Lúcifer e Satanás, não. Ele só está aliciando.
Porque ele quer destruir. Deus fez o universo, mas não vai conseguir. Porque nós não vamos deixar. Nós vamos orar muito pelo próximo. E é isso. Eu vou fechar com o credo. E vocês assistem até o final. E vai ter que é da Fiocruz, vai ter sobre solidão. Porque lá não tem como a gente ser denunciado. Porque lá é oficial. Que é do SUS. Entendeu o recado, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto e crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, em Deus Pai Todo-Poderoso, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cremos em Deus, não cremos em edificação. O que nos edifica é o amor por Jesus. E vamos ficar atentos a isso. Que assim seja, graças a Deus. O escritor francês Valvenargues definiu que a solidão é para o espírito o que a dieta é para o corpo. Já o nosso Milor Fernandes dizia que a sociedade humana foi inventada pela solidão. Você tem medo de ficar sozinho ou fica muito bem com a sua solitude? Hoje a gente vai conversar sobre solidão e solitude. Tem diferença para você? Com a gente no estúdio, Komiô, monge zen budista, Wallace Hetmanek, psicólogo e gerontólogo, Tani Vidigal, estudante de Relações Públicas. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo no estúdio. Agradeço. Eu queria começar com a Tani, que teve a audácia de fazer uma longa viagem sozinha. Queria que você começasse contando pra gente sobre essa experiência, Tani. Bom, oi, gente, tudo bem? Eu estava no intercâmbio na Espanha e no finalzinho ainda tinha um mês e meio. E o dinheiro que eu tinha, ou ia morar em Barcelona, ou eu ia conhecer outros lugares. Eu estava no verão europeu, eu resolvi pesquisar um pouco e comprei uma bicicleta. Aprendi a regular, tudo mais, juntei umas roupas, tracei um roteiro e fui. Foram 75 dias, eu comecei em Barcelona e terminei em Amsterdã, na Holanda. Isso sem contato com ninguém conhecido nesse meio tempo aí? Ao vivo, assim? Não, assim, eu fui conhecendo... Quando você está sozinho, você é uma página em branco todo dia. Então, você tem que se apresentar toda hora, você tem que... Você pode ser quem você quiser. Isso que eu ia falar. Você pode começar de novo, né? Quem eu quero que as pessoas vejam quem eu sou. Mas eu queria pegar o gancho dessa questão que você colocou, de que você se reinicia, vamos chamar assim, né? Se restarta cada dia. Sim. E trazer, no caso, para o Wallace, essa questão da solidão ou até da solitude, né? Assim, o que se diferencia entre essas duas coisas nas diferentes fases da vida e se de fato dá para se reinventar, você percebe isso, no caso, principalmente na velhice? Com certeza dá. Se lida dá. melhor com a solidão? Eu costumo brincar que a diferença entre as idades basicamente é o quanto a gente aprende. Então a gente pode passar uma vida inteira com uma diversidade enorme de experiências e aprender muito pouco. E se recriar ou ter essas ideias mirabolantes ou geniais, ela vem um pouco da nossa abertura, né? Do quanto a gente está pronto ou não para fazer isso. E na verdade o aspecto da idade ele é quase que indiferente, né? Se eu passei pela vida e me abri muito pouco para novas experiências, ou para me apresentar diferente, ou para estar só. Tem muita gente que tem medo dessa solidão,
muito se fala sobre estar acompanhado, se sentir só, né? Então são conceitos assim que acabam se misturando. E acho que o grande desafio, a gente conversava um pouco antes, eu e o Monge, sobre se sentir bem. Então simplificar um pouco essa história. Ao invés de gerar muito conceito, muita elaboração, se está fazendo bem, talvez faça mais sentido continuar. Se está fazendo mal, talvez faça sentido rever. E até esse processo, eu acho que a solidão, o estar sozinho, na verdade, né, colabora para que você perceba se você fica bem ou mal. No caso, o celibato traz muito essa busca por se encontrar. Você tem lembrança de em que momento você começou a se encaminhar para essa ideia de viver para si, para se voltar para si, para poder entender? Olha, na verdade a tradição Zen, a Zen Soto japonesa, que eu faço parte, é uma linhagem budista, de certa maneira, bem moderna. Porque o celibato não é obrigatório. Uhum. Eu, por acaso, não tenho nenhuma relação como monge, mas, por exemplo, existem aqui no Brasil 2 monges brasileiros, a monja Jikyo e o monge Shudo. Eles são namorados. Né? No Zen, a questão não é de solidão ou isolamento, a questão é de recolhimento. Qual a diferença? Você aprender a viver a vida de forma atenta, consciente e muito focada. Não é você se isolar do mundo, entendeu? Então, mesmo quando você fala de celibato, você não fala de proibição ou uma coisa obrigatória na tradição Zen. Você fala de uma atitude consciente em que você assume uma proposta de vida que tem, digamos assim, outros prazeres. Uhum. É isso que diferencia, na opinião de vocês, solidão e celibato? Solidão e solitude? A solitude seria uma escolha? Ou dá para ser sozinho por escolha também? No caso, você se sentia sozinha nesse período que você ficou viajando? Não, eu acredito que a partir do momento que você não suporta ficar sozinho com você mesmo, vai ser muito difícil você ter uma relação com alguém, se você não se suporta, sabe? Então, ali foi um bom momento para eu repensar, assim, refletir o que eu gosto, quem que eu sou, com quem eu quero estar, as pessoas que eu quero na minha vida. E assim, é contemplativo. Você se enxerga. Você não está sozinho, assim, você está com você. Você tem que ser a sua melhor companhia, antes de tudo. Isso é interessante, porque no ensinamento Zen você tem exatamente esse tipo de proposição. Uhum. Existe chama de Sutra, que é uma palestra, um ensinamento do Buda, cujo título é O Melhor Modo de Viver Sozinho. E o melhor modo de viver sozinho na visão contemplativa Zen é você saber viver bem com você mesmo. Não é viver isolado das pessoas. Nós monges não vivemos isolados. Existe a fraternidade amorosa entre os monges, entre a comunidade, que a gente chama de Sangha. Se torna uma família. Isso. Também, né? O isolamento é considerado, dentro do budismo, uma atitude não saudável. Uhum. Em que você, por motivos vários, questões psicológicas, emocionais, carências ou medos, frustrações, você deliberadamente evita lidar com algo que na verdade é muito saudável, mas talvez a pessoa não saiba como fazer, como chegar até um outro, como conviver com as pessoas. Uhum. Isso é uma arte também, né? E isso, o oposto disso leva ao isolamento, né? Ao isolamento. Agora, Wallace, eu queria te perguntar, você já ia até trazer, quer fazer algum comentário? Você ia começar a falar? Que esse ponto é interessante, porque pode ser exatamente uma resposta de dificuldade, né? Muitas vezes esse isolamento. Então, ao invés de uma decisão mais consciente ou em busca de algo que me traga prazer, uma dificuldade. E é comum com o que você falou, assim, é exatamente isso, né? A gente muitas vezes fala, mas a importância de praticar, né? Essa coisa da minha companhia ser uma boa companhia. Isso é um grande desafio.
Eu ouço com uma certa frequência no consultório uma queixa de diferentes idades, mas os idosos têm essa coisa, às vezes, um pouco mais forte da perspectiva de vida, de dizer, hoje eu me sinto muito isolado, no sentido de que eu tento me aproximar das pessoas, mas eu sinto pouca afinidade logo de cara. Então, o grande desafio é como é que eu me encontro com esse diferente e, de alguma forma, me identifico ou me abro para esse encontro. Porque senão a solidão realmente deixa de ser uma escolha e acaba sendo um reflexo de uma dificuldade, né? Eu quero trazer para vocês o depoimento do padre Luiz, que decidiu pelo celibato aos 23 anos. Vamos ver o que ele tem a dizer para a gente sobre solidão e solitude. Quando eu finalmente comuniquei aos meus familiares que eu ia ser padre jesuíta, tinha 22 anos, houve assim uma certa tristeza, uma certa consternação. Mas em nenhum momento meu pai e minha mãe me disse, meu filho, não vá. Mas com o tempo eles foram também se acostumando e vendo que minha vida não era infeliz, que eu podia fazer o bem e ser feliz também, e depois aceitaram, depois de alguns anos aceitaram. Os momentos de solidão são um momento de se encontrar consigo, de refletir, de rezar, de acolher a si mesmo, os diversos sentimentos próprios, alegrias, tristezas. Existe uma solidão fecunda, é algo que pode parecer um pouco difícil de entender, mas é diferente de um isolamento, de você estar desconectado dos outros ou do grande outro que é Deus. É uma solidão nossa na vida religiosa que permite essa conexão, de estar consigo, de aprofundar em si mesmo e ter essa conexão com Deus e com os outros. Em algum momento você teve medo da solidão? Não. Medo não, mas algumas vezes já bateu a tristeza, mas para além da tristeza existe aquilo que na vida espiritual se chama desolação, isso já bateu muitas vezes, mas a desolação é um momento de se conhecer melhor e de perseverar no caminho e esperar que outras consolações venham, e tem vindo. Queria fazer algumas colocações sobre o que ele trouxe, mas começando pela questão familiar, que ele diz que a família, no primeiro momento, ficou meio assustada, né? Existe uma cobrança social para se estar em sociedade, para se estar num coletivo? Eu acho que sim. Eu acho que choca muito mais quando você fala eu quero ser um padre ou vou viajar sozinha, do que você passar 8 horas por dia num Facebook, por exemplo, sabe? Isso é uma coisa que choca muito mais. É um outro tipo de solidão, né? E eu acho muito mais grave, assim, muito mais grave não, menos grave. Produtivo, né? Total, porque é por opção que você está ali, mas você, na verdade, você está em contato com centenas de pessoas, só que na verdade você está sozinho. E é a mesma coisa que você optar por isso, só que você está refletindo, você está pensando na sua vida, você está fazendo coisas tão produtivas para você. Então, isso que eu acredito, tem essa cobrança quando você opta e você fala, ou quando simplesmente você senta no computador, você está tá rodeado de amigos, mas você está ali no seu celular. Isso para mim é uma solidão, isso é solidão para mim. E quando você opta, é solitude, sabe? Eu vejo essa diferença. Sem dúvida existe uma cobrança não só por estar em companhia, mas de pautas de conduta, né? Por exemplo, com os idosos é muito comum, no caso de viuvez, por exemplo, que as famílias indiquem para as mulheres que elas se recolham de alguma maneira, que deixem isso quieto. E quando é o caso de viuvez do homem, muitas vezes sugerem que haja novos encontros. Então, assim, às vezes a própria questão do gênero muda a condição do encontro. Eu estava me lembrando, ouvindo esse padre falando de uma situação que eu tive essa semana num grupo de biodança, e uma pessoa disse uma coisa muito bonita sobre a distância do parceiro dela, que mora em outro estado. E aí uma outra respondeu, mas também é uma grande oportunidade de você se encontrar com essa saudade e com esse amor. E aí falou exatamente sobre isso, do encontro pessoal, e que à medida que eu sinto falta, esse amor é meu. Eu dirijo alguém, mas ele é meu. Saudade então, até que é bom, melhor do que caminhar sozinho, vazio, né? Assim, você não está completamente vazio. Bom, a gente tem que fazer uma pausa rapidinho, mas a gente vai continuar com essa conversa que rende uma profundeza de pensamentos, né?
A gente está conversando sobre solidão e solitude e o intervalo é rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre solidão e solitude. Comigo no estúdio a Tani, Komiô, monge zen budista, e o Wallace. Bom, a gente estava conversando, fazendo até algumas observações sobre o depoimento do Padre Luiz. Eu queria trazer alguma olhar seu sobre o depoimento dele. Você vinha falando sobre essa questão do isolamento e ele cita isso no depoimento, né? A diferença do isolamento para a solidão, necessariamente, né? Me chamou a atenção na fala do padre o fato de que na vida nós temos uma certa distinção entre atitudes e escolhas. Muitas vezes o aspecto, a atitude isolada é a consequência de dificuldades, carências, até sofrimentos intensos da pessoa, que fazem com que ela se encolha. Mas eu penso que a atitude, que a questão do padre, ou a minha, de um sacerdote, ou de outras pessoas, né? Como a decisão de fazer uma viagem, por aí vai, isso tem a ver com escolhas. Então, eu acho que tem uma dinâmica diferente, tem uma capacidade de expansão maior quando você faz escolhas. E, é claro, dentro da perspectiva zen, as escolhas precisam ser feitas de forma consciente. Não é também qualquer escolha, né? E quando isso é feito, seja lá o que for, como foi muito bem dito, se for feita de uma maneira simples e aberta, vai ser uma experiência muito saudável, né? Agora, eu queria trazer alguns depoimentos que a gente buscou nas ruas, para a gente ter uma noção, assim, da pluralidade de olhares sobre o que é a solidão. Vamos ouvir. Você tem medo de ficar sozinho? Tenho. Por quê? Porque ninguém gosta de ficar sozinho, né? Todos gostam de uma companhia. Fica bem em algum momento sozinha? Fico, às vezes eu até gosto de ficar sozinha. Se você tiver que ficar sozinha para você poder pensar um pouco na sua vida, sobre as coisas que estão acontecendo com você, é até bom, sabe? Te edifica por dentro. Só que, assim, nada em exagero faz bem. Então, se você estiver se sentindo muito mal, muito assim, muito sozinho, eu acho que isso não faz bem, entendeu? É sempre bom ter gente por perto para te levantar, para te deixar alegre. O que você faz quando você está sozinho? Eu procuro conversar com alguém. Você não fica sozinho, então? Não, é muito difícil ficar sozinho. Ou eu durmo, ou eu leio, ou eu vejo algum filme, ou qualquer outra coisa. Nos raros momentos que eu gosto de ficar sozinho, que eu quero ficar sozinho, eu procuro a introspecção. Cara, eu penso muito, penso muito. Eu gosto muito de pensar sobre as coisas que estão acontecendo, sabe? No dia a dia, na minha vida. Quando eu tô falando de ficar sozinha, você tá imaginando o quê? Ah, sei lá, tipo, só eu, sabe? Sem família, sem um companheiro, sem ninguém por perto, sabe? Qual é o risco real de ficar sozinho? Pra mim, no caso, não existe nenhum risco de eu ficar sozinho. Não sei, né? O futuro ninguém sabe. Eu acho que o risco real é você morrer e ninguém sentir sua falta. Ele se radicalizou, né? Mas é interessante perceber que realmente aquilo que você começou o programa falando, né, Wallace, assim, o conceituar a solidão é bem plural, né? Cada pessoa entende a solidão a seu modo. Afinal de contas, o que é estar sozinho? Mas essa colocação que ele fez no final é uma das preocupações comuns, assim. E são situações que às vezes ocorrem, né? Entre idosos, muitas vezes, né? De um falecimento em que se percebe com um certo atraso de 2 ou 3 dias, e isso mexe muito com as pessoas. E é curioso porque às vezes são pessoas que antes tinham falado nos grupos que estavam bem, morando sozinha ou vivendo sozinha, e de repente isso passa a ser uma questão quando vem o falecimento, né? Isso é curioso, porque é quase um contrassenso, porque você estava tranquilo, você estava integrada, você estava contente, você estava bem, mas isso gera um choque social, né? E aí eu fico com o que a Tani falou de decisão de viajar sozinho, de repente, mas por que, minha filha, né? Ou que o padre falou sobre os pais, né? Mas por que você está fazendo isso com a gente? Por que a gente fez para merecer você se isolar dessa forma? Esse olhar. E eu achei engraçado que nesses comentários sempre dava a entender que você estava sozinho porque você estava triste. Então, você precisa de alguém para te levantar e... Não necessariamente você está triste. E é muito engraçado que às vezes, no meio da viagem, assim, eu tava lá sozinha, não sei o quê. Aí eu ficava pensando, cara,
se eu perco meu passaporte aqui e me acontece alguma coisa, ninguém me acha, ninguém vai saber quem sou eu, ninguém... E isso me dava uma sensação de liberdade, assim. Posso sumir no mundo. Acabou. Mas... É porque, na verdade, você está fazendo uma colocação interessante que as pessoas, a sua rede diz muito sobre você, né? Então, na hora que você se coloca fora dessa rede de conhecidos e de familiares também, você pode, sim, se dizer de uma outra forma, né? Você tem, acho que, opções que, às vezes, num convívio muito intenso, você pode não se sentir como ter essas opções. De certa maneira, eu acho que a experiência de você tomar uma atitude corajosa na vida, qualquer que seja, não precisa viajar o mundo, mas fazer uma coisa que normalmente você não faz. Eu acho isso muito salutar, quando feito de uma forma a renovar as suas possibilidades, as suas opções. E quem sabe você descobre coisas, né? Pelo menos na perspectiva Zen, cada acontecimento, cada situação é uma oportunidade. A pessoa, na verdade, não existe o isolamento na visão Zen. Existe uma mente que não consegue ver a própria liberdade, né? Sempre existe uma saída, sempre existe possibilidade, existem possibilidades. Mas às vezes a mente está tão fechada em si mesma que ela não consegue enxergar isso. E acha que ela não tem ninguém gosta dela. E nem é uma questão de ter o outro ali do lado, né? Porque a pessoa tem a solidão acompanhada. Né? Isso, exatamente. Essa solidão existe e é muito comum nos grandes centros urbanos. É possível viver sozinho numa cidade grande? É possível, muitas vezes provável, né? E acho que essa colocação do monge é muito bonita e me faz refletir nesse sentido também. Que é bem por aí de uma dificuldade que a gente falava antes, né? Essa dificuldade de um encontro comigo. E aí, de repente, eu sofro tanto que eu olho para fora e não vejo nada. Esse ano eu fiz com alguns idosos perto do meu consultório um abraço na rua, que a gente chamou de abraço de vó. E aí uma senhora me procurou, ela não sabia quem eu era, assim, por um acaso ela me procura para falar mal do que estavam fazendo. E ela diz assim, é um absurdo essas velhas na rua abraçando, não tem mais o que inventar. E ela falava sobre como a vida era amarga. E ela olhava para mim e para um fundo de uma galeria, né? E eu olhava para ela e via pessoas na rua sorrindo e abraçando. E a minha vontade era de virar ela e dizer, olhe de outra forma, assim, que tem outra coisa acontecendo. Né? Eu acho que você trouxe a essência desse bate-papo nosso aqui, Wallace, que é justamente entender sob qual ponto de vista você vai querer olhar o estar sozinho, né? Dependendo desse ponto de vista, você vai se deparar com a solidão ou com a solitude, que é uma solidão produtiva, né? Não uma solidão de estar desamparado pela presença dos outros. Agora, tem uma curiosidade, Tani, como é que foi voltar para casa, depois de um período longo, assim, de isolamento? É complicado, porque eu moro com a minha mãe, então moro com meu irmão, tem aquela rotina de casa, tem o convívio. Falatório. Eu não sou aquela pessoa que se isola, né? Eu tenho que respeitar as regras da casa, então é convívio, não... Você tem que chegar na hora. Sentiu saudade daquela Tani que você deixou lá na Europa? Não, eu vendo fotos, assim, esses dias, bate uma saudade, mas é uma coisa saudável, porque é uma experiência que eu tive e é engraçado, quando eu falo, para mim é uma coisa normal, você viaja sozinho, mas o que é engraçado para mim é como as pessoas se chocam quando, cara, você viajou sozinha, 75 dias, você não teve medo. E isso é muito comum. As pessoas viajam sozinhas, as pessoas curtem mais uma viagem. Quando um mochileiro, por exemplo, ele se abre muito mais quando ele está sozinho, porque quando você está em grupo, fica aquela vergonha, a gente vai chegar ali, vocês se fecham. Quando você está num país, você é um estrangeiro, você está aprendendo a língua, se você tem alguém com você, você dificilmente vai se esforçar realmente para conhecer, para se abrir assim, para as pessoas. E sozinha eu vi que eu conseguia atrair muita gente, e conversar e me desenvolver, o que não aconteceria se eu tivesse acompanhada.
Então, talvez essa solidão acompanhada, assim, você viajar com alguém, você deixa de conhecer muita coisa, deixa de conhecer muita gente. E as sensações você leva para onde você for, né? Não importa. No caso do budismo, é uma busca também muito por esse contato interior. Agora, não necessariamente uma pessoa que busca o budismo vai encontrar também isso. Ou seja, existe uma procura de muitas pessoas através de algumas religiões ou através do budismo por esse equilíbrio. Mas o que traz o equilíbrio, eu queria que você trouxesse, no caso, a sua experiência. Como é que é essa busca? Em que momento você acha que a pessoa pode encontrar isso? Na visão zen, ou na visão budista em geral, tradicional, o equilíbrio ele se dá com a possibilidade de você lidar bem com o que está fora e com o que está dentro. Por exemplo, na técnica zen, a meditação chama de zazen, meditação sentada. Nós sentamos virados para a parede, mas nós não fechamos os olhos, nós mantemos os olhos semiabertos, como se estivesse meio com sono, né? E a ideia é porque ao você se sentar e se propor a uma meditação, teoricamente você vai entrar em um estado de introspecção. Mas não é esse o objetivo. O objetivo na prática do zazen é você continuar percebendo as coisas que estão fora de você e perceber as coisas que estão dentro. Você nunca se fecha para fora. Você tem que aprender a maneira, como se diz no budismo, uma maneira habilidosa de lidar com o mundo, com as coisas, tecnologia, a vida, as pessoas, e com você mesmo. Você não pode fugir nem de um nem de outro. A gente volta um pouquinho para o que a Tânia falou um tempinho atrás, que é justamente você só vai poder estar bem com o outro se você estiver inteiro consigo, senão você vai sempre buscar no outro essa companhia que está dentro de você mesmo, né? Sim, e a conexão. E alguns pacientes me perguntam sobre respostas para algumas questões complexas e essa semana mesmo disse para um jovem, disse assim, a gente discutindo um tema específico, assim, mas você sabe onde está a resposta, né? Aí ele parou, me olhou e falou, dentro de mim? É fabuloso. Não tinha que ser uma pergunta, mas está no bom caminho. Maravilhoso. Eu vou até encerrar o programa com isso, porque eu acho que essa é a mensagem mais importante, né, Wallace? Assim, estar bem consigo para encontrar as respostas que são só nossas, né? Até porque a gente não nasce acompanhado, né? Não. Mesmo os irmãos gêmeos, Que é o meu caso. eles vêm, você já nasceu, você vem sozinho ao mundo e você precisa se virar com a sua solidão e com a sua solitude. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no programa. agradeço. É um prazer. Obrigada. E foi um prazer estar com vocês aqui nesse programa em família. Você já viveu uma aventura sozinho? Então compartilha com a gente. Entra na nossa fanpage ou manda um vídeo com uma mensagem. A gente se encontra aqui no próximo programa. Até lá!